Boa noite, pessoal. Vamos ver agora como que a gente aplica os conhecimentos de elasticidade que se unifica com o que vocês estão vendo agora de administração. Então, nesse ponto, conceitos básicos da economia, eles passam a fazer parte e passam a ter usos claros na administração de empresas. Então, vamos ver primeiro sobre a primeira coisa que nós precisamos dentro da função de finanças, que a gente conhece dentro para fazer a viabilidade de uma empresa dentro da administração. Então vamos ver a elasticidade de preço na administração. Então vejamos. O que a elasticidade significa? Ela significa sensibilidade. Ela mede quanto uma variável pode ser afetada por outra. Elas envolvem basicamente uma mudança percentual na quantidade e na relação da variação que isso provoca. Então, se a variável for preço, ela modifica a quantidade demandada. A gente chama de elasticidade de preço da demanda isso. Se essa variável for renda, ela provoca uma mudança na demanda, ou seja, provoca uma mudança no todo. Em terceiro, a gente pode verificar essa fração, ou percentual, e medir tantos por cento causa tanto em relação a outra variável. A gente vai ver isso com mais calma para vocês entenderem como isso fica na oferta de produtos na administração e que se pode ser usado nas empresas. Vamos ver primeiro o conceito. A elasticidade tem aplicações úteis. Então, o que é? Se eu sei que a receita total vai aumentar diante uma queda ou aumento de preços, o que vai acontecer com a receita diante de uma queda, aumento de preços? O primeiro ponto tem, se a demanda for, que a gente chama elástica, ou seja, a variação percentual na quantidade é maior que a variação percentual no preço. É um numerador e outro denominador. Então fica assim, ela vai ser sempre negativa. Elasticidade de preço maior do que 1. Isso a gente denomina demanda elástica, ou seja, muito sensível a preço. Se ela for igual, a gente chama de demanda unitária. Elasticidade de preço unitária. E se ela for menor, a gente chama de demanda inelástica, ou seja, o preço não afeta a quantidade demandada. Basicamente é isso, pessoal. Bem fácil. Então, elasticidade de preço maior que 1, elástica, igual a 1, unitária, menor que 1, inelástica. Bom, ela vai orientar o produtor vendedor se ele deve aumentar ou reduzir o preço para aumentar a receita. Se o valor da elasticidade de preço for alto, maior que 1 em valor absoluto, a demanda é elástica. Então significa que os consumidores vão reagir muito a variações de preço no produto. Ou seja, os consumidores vão estar muito atentos a preço. O inverso é verdadeiro. Se reduzir um pouco o preço, as vendas aumentam muito, porque eles são muito sensíveis a preço. O mesmo raciocínio vale para uma elasticidade de preço pequena, menor que 1. Por exemplo, se ela for inelástica, eles não são sensíveis a preço. Então nós temos algumas conclusões. Preste atenção o que acontece nas conclusões. Se a receita total do vendedor depender de uma demanda elástica, um aumento no preço provoca uma queda percentual na quantidade demandada, maior do que esse aumento no preço. Então, por exemplo, eu tenho um aumento de 10% no meu preço de venda de produto. Eu vou ter uma queda de receita proporcionalmente muito maior, porque a demanda é elástica. Nesse caso, o produtor tem que baixar preço para aumentar a receita. Se a demanda é unitária, a receita não se altera com o aumento ou redução do preço. Se o aumento
Se o produtor aumenta o produto em 10%, a demanda cai 10%. Se ele reduz 10%, a demanda aumenta 10%. Isso daqui é elasticidade unitária. E se for inelástico? Uma queda de preço provoca queda na receita total do produtor. Ela não é compensada pelo aumento da demanda. Não é compensada. Então, se ele quer aumentar a receita, ele tem que aumentar o preço, já que a quantidade percentual ela da receita aumenta menos do que esse aumento que ele der de preço. Então, ele pode aumentar o preço se ela for inelástica, porque o comprador dele, o demandante, não vai sentir esse aumento. Vamos ver a prática da administração nisso. Existem fatores, pessoal, que influem nessa elasticidade de preço. Primeiro, a essencialidade do produto. Então, quando o produto é muito essencial, o consumidor precisa daquele produto, a demanda vai diminuir a elasticidade dele, porque ele vai comprar mesmo suportando aumentos de preço. A quantidade de substitutos. Também é inquestionável que nós temos, se eu tenho um produto substituto, qualquer aumento de preço nesse eu vou comprar outro. Se tiver um substituto próximo. E o peso no orçamento do consumidor. É claro que a gente trabalha com uma maximização do dinheiro que nós temos, da renda que nós temos. Se aquilo pesar muito no orçamento, um aumento de preço vai fazer com que eu segure a minha compra. Então, são 3 grandes fatores: produto essencial, quantidade de produto, peso no orçamento. Vejamos como é que se aplica isso na administração. A demanda que for elástica. Se uma pequena mudança de preço, aumento ou redução do preço, provoca grande variação na quantidade, aumento ou redução da quantidade, ele é muito sensível a essa variação, a gente já viu. Ainda, o que acontece então? Produtos muito sensíveis a gente chama como supérfluo para o cliente, um perfume. Se eu aumentar 5% no preço de um perfume, talvez a quantidade vendida caia a 5%. Demanda inelástica. Uma mudança no preço provoca pouco ou nenhuma mudança na quantidade, porque o produto é insensível a preço. É uma demanda inelástica. Por exemplo, o arroz. Se eu aumentar o arroz 5%, a quantidade do produto vai cair menos do que os 5%. Essa é a base. Vejam só um exemplo que eu montei para vocês entenderem uma estratégia que vocês podem usar, principalmente agora, no momento de crise. Agora, no momento de crise, nós podemos usar uma estratégia. Essa estratégia eu montei para vocês, pessoal, basicamente para que vocês entendam a utilização da elasticidade da demanda e para que vocês já aprendam a como podem melhorar as empresas, fazer com que produtos que vocês estão trabalhando ganhem mais rentabilidade, vendo esse exemplo. Então preste bem atenção. Preste só Se eu tenho uma demanda elástica e eu tenho uma empresa que vende um produto X com um preço de venda de R$10, ela vende 100 unidades. Tem uma receita bruta, então, dessa venda de R$10, 100 unidades, de R$1.000. Se ela tiver estimados custos fixos, que são aqueles custos que não se alteram, que vocês já viram, de R$500 e custos variáveis de 470, ela vai ter um lucro líquido de 30. Então veja o primeiro caso, bem para esquerda, minha esquerda, para vocês entenderem. Se eu tenho um preço de venda de 10, uma quantidade de 1.000, uma receita de 100 unidades, uma quantidade de 100 unidades, desculpe, eu tenho um preço de venda de 10, uma quantidade de 100 unidades. Eu vou ter uma receita bruta de 1.000. Então eu vou ter custos fixos de 500, custos variáveis de 470 e um lucro líquido de 30. Basicamente isso. Se eu fizer um aumento de 1%, 10 centavos no preço de venda, notem, 10 centavos no preço de venda dessa primeira situação. Então eu vou ter um novo preço de venda de 10,10 centavos. 10 centavos.
E se eu tiver a mesma quantidade vendida, 100, eu vou ter uma receita bruta de 1.010. Se eu mantiver os mesmos custos fixos de 500 e os mesmos variáveis, ficou lá do outro lado, de 470, desculpe, ficou lá do outro lado, 470, eu vou ter um lucro líquido de R$40. Então preste atenção. Quando eu tenho uma demanda elástica, um aumento de 1% no preço não afeta aquela sensibilidade da elasticidade da demanda. Então, se uma mudança dessa demanda eu puder não afetar a elasticidade, por exemplo, 1% no preço de venda dá muito pouco. 10 centavos uma pessoa não troca de produto, nem por um substituto, nem pela essencialidade. Então, notem o detalhe, substituto, essencialidade do produto, eu não troco por causa desses 10 centavos. Mas ele me dá um retorno de 33%, entre 30 reais de lucro líquido que eu tinha antigamente para R$40 de antigamente. Ou seja, o efeito no retorno líquido. Então, daqui a gente tira ideias para o administrador. Se vocês querem mudar uma empresa, melhorar ela, vocês têm que dar aumentos de 1% no preço de venda. Geralmente a gente dá isso sabendo nossa demanda elástica. E isso daí, a cada 6 meses ou mais, dependendo da elasticidade, eu posso fazer esses aumentos constantemente num produto. Outra coisa que eu posso fazer, imediatamente eu posso, junto com esse aumento de 1%, eu reduzo 5% no custo fixo. Se vocês fizerem esse teste, experimentarem fazer esse cálculo, reduzam 5% no custo fixo, aumentam 1% no preço de venda, vocês vão ver que o aumento no líquido, retorno líquido que a empresa tem, chega a 100%. Essa é a grande sacada que nós temos na empresa. Essa é a grande sacada, pessoal. Agora, nesse tempo de crise, quando nós estivermos voltando dessa pandemia do coronavírus, eu calculo, até em economia, que essa situação nós vamos ficar até julho, agosto. Então, depois de agosto, a gente vai voltar a trabalhar normalmente. Acho que vai ser até aí, infelizmente, por causa do inverno aqui na nossa região sul, a gente não vai ter uma melhora tão rápida. Inclusive, infelizmente, talvez mais gente vai precisar de hospital. Então, vamos ter que manter o isolamento social e vamos precisar depois retomar a economia. Essa é uma estratégia que vocês podem ter, que vocês vão ganhar dinheiro. Realmente dá para a gente usar na administração. E se vocês não tentem fazer esses cálculos fazendo com 1% e com 5% no custo fixo. O variável mantém igual. Obrigado, hein, pessoal. Boa noite.